pagaram pela... Tá certo? No mais é isso, eu vou passar a bola para o professor Reginaldo aí, depois o professor Arnaldo vai entrar e, na sequência, eu vou entrar com língua portuguesa e discursiva. Tá ok? Boa aula a todos. Vou ficar aqui na mediação, tá certo? No chat, dando suporte ao professor e também na mediação da aula. Professor Reginaldo, é com você. Boa noite, gente. Boa noite, professor Adriano. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. E é um prazer estar revendo muitos de vocês aqui. E aí a dinâmica da aula, como o professor Adriano já falou, será a mesma da semana passada. Eu vou apresentar aqui o arquivo PowerPoint com alguns slides, com algumas questões, e aí a gente vai não apenas respondendo as questões, mas vamos comentando as questões, comentando os temas, os assuntos, né, que serão trazidos por essas questões, e vocês podem dar as respostas de vocês assim no chat aí, e o professor Adriele vai pegar essas respostas e aí vai falar, né? Porque a partir do momento que eu começar a apresentação, eu não vou ver vocês, né? Então, aí o professor Adriele aqui vai ficar me indicando se alguém pedir a palavra para falar alguma coisa, ou se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, e também para dar as respostas que vocês forem dando, forem apresentando no momento das nossas discussões aqui, do nosso debate, né? Veja, antes de fazer a apresentação, deixa eu apenas dizer quais são os assuntos pelos quais nós vamos passear hoje, tá? Primeiramente, a gente vai trabalhar duas questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A última questão que a gente trabalhou na aula do sábado passado foi uma questão sobre o Estatuto, e aí hoje eu trouxe mais duas para a gente refletir um pouco. Depois iremos entrar em algumas questões sobre o primeiro plano decenal para a primeira infância do Recife, que é também um tema do edital, e terminaremos com o terceiro assunto, que é a lei orgânica do município do Recife, né? Então, cairão questões também sobre a lei orgânica, a gente vai ver algumas aqui, e aí vamos debatendo e conversando sobre isso, tá bom? Enfim, vou começar a apresentação para a gente começar nossa conversa para valer mesmo agora. Apenas me diga aí, professor Adriano, se a apresentação está aparecendo. Sim, está aparecendo sim, professor. Ok. Então, vamos lá. Conhecimentos pedagógicos, né? Para esse concurso de auxiliar de desenvolvimento infantil, vocês estão participando, está chegando o dia, espero que vocês estejam bem e confiantes, né, de que vão conseguir um bom resultado, vão conseguir alcançar o objetivo de vocês nesse concurso. E hoje vamos, então, começar com Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, temos aqui uma primeira questão. Eu vou ler a questão e vocês vão dar um tempinho aqui para vocês refletirem na resposta que vocês acreditem que seja, e a gente comenta sobre ela, tá? Vamos lá. Professor? Oi. Pode dar F5 para a apresentação iniciar? PowerPoint. F5? Sim. Só um momento. Para mim. Apareceu? Ainda não. Ou então, nesse ícone embaixo, né, para apresentar. Ela tá com a tela... Não está a tela cheia, é isso que você está Não, dizendo? tá. Isso. Só um momento. Então, deixa eu voltar aqui, que para mim ela está aparecendo tela cheia. Ah, isso aí. Vamos. Nesse ícone. Agora. Oi? Tá aparecendo tela cheia para você? Para mim tá. Tá, tudo bem, deve estar atualizando. Pode começar, tá ok. Pronto, ok. Então,
Primeira questão que a gente traz aqui é a seguinte: a legislação brasileira garante indistintamente a todos o direito à escola em qualquer nível de ensino e prevê, além disso, o atendimento especializado a crianças com necessidades educacionais especiais. O direito à educação é parte de um conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que tem como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. No Brasil, este direito foi primeiramente reconhecido quando? Ou onde? Na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 9.394, de 96, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 5.692, de 1971, no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, na Constituição Federal de 1967. O que é que vocês acham? Onde foi, primeiramente, reconhecido o direito à educação como um direito social, inspirado nesse valor da igualdade entre as pessoas? Digam aí o que é que vocês acham e aí a gente comenta sobre isso. Já temos algumas respostas? Temos. Gabriela botou B, Ana colocou B, Gilberto colocou C, Kézia colocou A, Isolda A, Gilson A, Maria Ilma E, Thaís A. Pronto, então vamos comentar aqui, tá? Então, quem colocou aí a alternativa A, acertou. Vamos dizer por quê, certo? Veja só, a gente precisa entender que os direitos sociais no Brasil, baseado nesse valor da igualdade entre as pessoas, só vai aparecer realmente na Constituição Federal de 1988, certo? Antes disso, nós não tínhamos o direito à educação dentro desse conceito de direitos sociais e baseado nesse valor da igualdade entre as pessoas. Veja só, tem uma letra, a letra B aqui é uma letra que pega realmente muita gente, né? Porque fala da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, né? Então, muita gente pensa que o direito à educação, como direito social e baseado nesse valor da igualdade entre as pessoas, vai aparecer somente nessa Lei de Diretrizes e Bases, na LDB, de 1996. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, a LDB ela já foi criada a partir da Constituição de 1988. Tanto a LDB como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente só vão aparecer como resultado, né, de artigos que estavam na Constituição de 1988. Então, a LDB ela surge para poder regulamentar, né, um artigo relacionado à educação na Constituição de 88, e o Estatuto da Criança e do Adolescente também só vai aparecer como regulamentação de um artigo, que no caso é o 227, da Constituição Federal de 1988. Então, vamos lá. A base que nós temos para toda a legislação que aparece pós-88 é a Constituição Federal de 88.
Por que não é a lei de diretriz e base da educação de 71? Porque em 71 nós estávamos ainda na ditadura militar, estávamos ainda no período da ditadura militar. E no período da ditadura militar, nesse período aí muito difícil para o Brasil, a educação ela não era colocada como um direito social, e esse valor da igualdade entre as pessoas também não estava presente ali. Vamos lembrar que, durante a ditadura militar, a tese do anticomunismo era muito forte, e todo e qualquer discurso que falasse sobre a igualdade entre as pessoas já era imediatamente taxado como comunista. Então, a legislação que nasceu durante o período da ditadura militar evitava muito esse conceito da igualdade entre as pessoas, exatamente por causa da tese, ou das teses, né, anticomunistas. A mesma coisa em relação à Constituição de 1967. 1967 foi a Constituição criada pelos militares em plena ditadura militar. Então, aqui também nós não temos, temos sim, artigos relacionados ao direito à educação, mas o direito à educação, repito, não aparece como esse conceito de direito social e de um direito inspirado no valor da igualdade entre as pessoas. Então, por isso que ele só vai aparecer em 1988. E aí vai ser regulamentado depois na LDB, no ECA e nas outras leis que vão aparecer relacionadas à criança e adolescente pós 1988. Alguma dúvida? Algum questionamento? Professor, Sim. no caso, a educação, ela veio a ser formalizada a partir da Constituição, assim, para todos, né? Mas antes a educação, se o senhor puder trazer, assim, qualquer contribuição, como que funcionava a educação, né, no período anterior, até para os alunos. Certo. Bom, veja, eu falei aqui muito do período da ditadura militar. É importante a gente pensar o seguinte: na época da ditadura, aconteceram muitas iniciativas relacionadas à educação, né? Só que essa educação universal, pública, de qualidade, como um direito social, né, como um direito baseado na igualdade entre as pessoas, não estava presente, né? Repito, primeiro por causa das teses anticomunistas que travavam qualquer tipo de legislação que fosse inspirada nessa questão da igualdade entre as pessoas, né? Exatamente por conta da crítica e da oposição ao comunismo, né? Então, o que é que acontecia? No período da ditadura militar, a educação ela era muito, muito, muito restrita, né? Então, tentava-se fazer um modelo de educação que funcionasse para pobres e um outro modelo de educação que funcionasse para os ricos. Logicamente, o modelo de educação que funcionava para os ricos era aquele modelo de educação privada, né? Então, um fortalecimento muito grande das iniciativas privadas de educação, os governos militares, inclusive, fortalecendo a privatização da educação. Por quê? Porque só acessava a educação no campo privado as classes mais altas da sociedade, né? Enquanto que os pobres ficavam com uma educação pública que não tinha qualidade praticamente nenhuma, né? Havia uma legislação, sim, que garantia a educação pública, certo? Só que vocês sabem o seguinte, vocês sabem que toda lei ela precisa de políticas públicas, não é? Então, se você tem uma lei que garante a educação pública, mas não tem políticas sociais que façam aquela lei valer, né? Aquilo ali fica só no papel, né? Então, a legislação ela previa, sim, uma educação pública, mas ela não previa instrumentos que pudessem criar políticas públicas que colocassem em funcionamento essa educação pública, né? Então, por isso que a educação ela era muito desigual nesse período, né? Basicamente, a educação pública ela era voltada para a profissionalização.
né? Enquanto que a educação privada ela era voltada mais para esses conhecimentos curriculares que nós temos hoje, que era para dar condições dos filhos dos ricos poderem acessar a universidade e aí, então, seguirem adiante. Enquanto que os filhos dos pobres ficassem mais naqueles trabalhos braçais, né, naqueles trabalhos naquelas profissões que não necessitavam de um curso superior para poder existir. Né? Isso eu estou falando do período da ditadura militar, que, na verdade, era um período em que a educação tinha essa desigualdade já sendo um reflexo de períodos anteriores, né? Porque se a gente for para o período colonial, era mais ou menos do mesmo jeito, né? Muito mais aprofundado, evidentemente, mas acontecia do mesmo jeito. Se nós vamos para as primeiras repúblicas, né? A Primeira República e depois a República Nova, nós vamos continuar com esse modelo de educação muito desigual, e no período da ditadura militar, isso continua, isso se mantém, inclusive fundamentados por uma Constituição, que era, desculpa, a Constituição de 1967. A grande luta que nós temos, inclusive, nos dias de hoje, é para que esse modelo não volte. Né? Então, quando, por exemplo, a gente briga contra o novo ensino médio, esse modelo de novo ensino médio que está aí, né, é uma briga exatamente para que isso aí não volte. Né? Porque enquanto no modelo do novo ensino médio, os alunos que estão lá, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, estão tendo uma redução enorme de conteúdos curriculares, como história, sociologia, filosofia, para que entrem conteúdos curriculares chamados de trilhas, certo? A educação privada continua com esses conteúdos curriculares muito fortes, e aí a condição de um aluno de uma escola privada passar no Enem e acessar a universidade termina sendo muito maior do que um aluno que está numa escola pública adotando 100% esse modelo de novo ensino médio. Porque o modelo de novo ensino médio serve para as duas áreas da educação, privada e pública. Só que o pessoal do privado faz como quer, né? Enquanto que o pessoal da rede pública tem que seguir o modelo do novo ensino médio exatamente como a legislação determina. Né? E aí fica essa desigualdade, porque no Enem não vão ter questões sobre, por exemplo, apoio socioemocional, que é uma trilha do novo ensino médio. Não vai ter questões sobre projeto de vida, né, que é o conteúdo do novo ensino médio. Mas vai ter conteúdo de português, de matemática, de história, de filosofia, e esses conteúdos estão sendo reduzidos. Então, enquanto o ensino médio das escolas privadas está estudando isso com mais força, nas escolas públicas isso está sendo estudado com menos força, está sendo trabalhado com menos força. E aí, repito, a possibilidade de a gente ter novamente esse fosso, né, na educação é muito grande. Acho que eu falei muito, mas espero que eu tenha respondido a sua questão, professor. Perfeito, professor. Pode continuar. Vamos lá. Vamos para a questão 2. Né? Com relação ao atendimento em creche e pré-escola, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, em seu artigo 54, que é dever do Estado assegurar, preste bem atenção, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade, atendimento em creche e pré-escola sem considerar a localização da moradia da criança e de sua família, atendimento em creche e pré-escola às crianças comprovadamente pobres, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, moradoras de comunidades periféricas. E atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Qual resposta vocês acham que é para esta questão? Tem alguns detalhes aí bem importantes para vocês atentarem, tá? Que eu quero falar aqui no momento do comentário.
Professor, o slide não mudou. Não mudou? Não. Não, mudou para mim aqui, gente. Eu acho que é a internet, não? Não mudou Sei. não. Mudou não. Acho que tem um bocado de gente que não mudou. Foi mesmo. Então vamos ver. Tá. Deixa eu reiniciar então aqui. Deixa eu ver. Mudou agora, Agora professor. Mudou agora? Isso. Mas aí está na tela menor, né? Não, tá na Tá tela menor na ainda, tela pequenininha ainda, é. mas dá para ver. Dá para Dá para ver? enxergar, dá para enxergar. O senhor deu um zoomzinho, né? Deixa eu ver. Se eu colocar na tela cheia, aparece tela cheia para vocês? Não, tela cheia não tá aparecendo, professor. Não está aparecendo. Mas dá Então, para ler direitinho. Dá para ler, né? O senhor deu um Só- zoom, mas ficou bom. Pronto. Ok. Então vamos lá. Já temos respostas? Nadiane colocou letra E, Ildenira colocou letra E, Thaís colocou letra B, Silvânia colocou E, Jéssica colocou de 0 a 5 anos, Gilson não respondeu, aí Isolda colocou E, Jeane E, Ana Poli Pimentel E, Gilberto C, Cíntia E, é isso. Pronto, ótimo. Então, a maioria foi na letra E, e é isso mesmo, é letra E. O detalhezinho que eu queria que vocês prestassem atenção aqui é o seguinte: por que não é a letra A, né? Porque a letra A tem dizendo atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos. Preste bem atenção. Se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente antes de 2016, o atendimento em creche pré-escola era as crianças de 0 a 6 anos, certo? Então, cuidado com isso, porque em 2016 houve uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, nesse artigo 54, e aí passou o atendimento em creche e pré-escola passou a ser de 0 a 5 anos, tá? Atenção para isso, porque se uma questão dessa cair na prova, vocês se lembrem, tá? Bom, as outras questões, os outros itens, né? Por que não é a letra B? Porque o artigo 54 define que o atendimento em creche tem que considerar a localização da moradia da criança e de sua família. A creche, a pré-escola precisa estar... A criança precisa ser matriculada numa creche ou numa instituição pré-escola que fique próxima à sua localização. Então, a localização da moradia é considerada. A letra C não é, porque esse atendimento em creche ele não é para ser para crianças comprovadamente pobres, certo? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não faz essa distinção entre crianças pobres e crianças não pobres, né? O Estatuto, ele garante direitos para todas as crianças, certo? Evidentemente que existem artigos no Estatuto da Criança e do Adolescente que dão uma priorização a crianças em situação de vulnerabilidade, risco, etc. Não é? Mas os direitos estabelecidos no ECA são para todas as crianças, independente da classe social, tá certo? Então, o atendimento em creche está dentro desses direitos, né, que são independentes da classe social. As crianças não precisam ser comprovadamente pobres para se matricularem numa creche. E a letra D também não é, porque não existe essa coisa de que são crianças de... a letra D tem muito a ver com a letra C, né? Não precisa ser de comunidade periférica para ser matriculado numa creche. Pode ter uma criança de Boa Viagem, que não more em uma daquelas comunidades periféricas de Boa Viagem, ela pode sim ser matriculada em uma creche dali de Boa Viagem, sem essa distinção, certo? Então, é a letra E, porque o atendimento é de 0 a 5 anos de idade, a partir de 2016, tá? Antes de 2016, era de 0 a 6 anos. Questões, perguntas, colaborações? Não, professor, pode seguir. Seguimos. Eita, agora eu tenho que mudar aqui. Mudou para vocês aí? Foi para a questão 3? Mudou. Pronto, joia. Então, a questão 3 já é uma questão sobre o plano decenal para a primeira infância do Recife, tá?
Esse plano ele está disponível na internet, né? Acredito que muitos de vocês já devem ter acessado. Leiam esse plano, vai cair, com certeza irão cair questões sobre esse plano, e eu separei aqui 3 para a gente conversar. Eu até conversei com o professor Adriélio antes de começarmos a aula aqui, que eu vou até me demorar um pouquinho nessas 3 questões sobre o plano decenal, porque tem algumas coisas que eu quero comentar com vocês, né, para ajudar vocês aí a se ligarem em outras questões até que podem aparecer na prova, sobre alguns detalhes que vão aparecer aqui nessas 3 questões, tá bom? Mas vamos para a questão 3 aqui. O primeiro plano decenal para a primeira infância do Recife, instrumento intersetorial e multissetorial, só aqui explicando rapidamente, intersetorial é porque é um plano que interliga os vários setores, ok? Do governo e da sociedade. E é multissetorial, porque é um plano que será executado pelos diversos setores da sociedade, do governo, da sociedade, etc. Ok? Então, instrumento intersetorial e multissetorial que consolida as políticas públicas no âmbito municipal, a fim de assegurar o pleno desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos, 0 a 6 anos, ok? Completos de vida, estabelece como uma das suas diretrizes a inclusão de todas as crianças de 0 a 6 anos de idade, todas as crianças de 0 a 6 anos de idade com prioridade absoluta, as que se encontram, com prioridade absoluta, as que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco, todas as crianças de 0 a 6 anos de idade com prioridade absoluta, as que estão na condição de pessoas com deficiência, todas as crianças de 0 a 6 anos de idade com prioridade absoluta, as que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E aí? Jéssica colocou A, Ana Oli colocou A, Jéssica Guimarães colocou D, Clarissa A, Diana, letra B, Maria Ilma A, Thaís B, Nadiane D, Ildenira D, Isolda D, Gilberto D, Gilson A, Lucidalva A, bem mesclado. Pronto, já tá bem mesclado aí, né? Vamos ver. Primeira coisa, antes de eu dar a resposta aqui, vocês percebem alguma coisa aqui? A gente disse que a resposta aqui da questão 2 era a letra E, certo? Que atendimento em creche e pré-escola é para crianças de 0 a 5 anos a partir de 2016, correto? Aqui, o plano decenal está dizendo que a primeira infância, as políticas públicas relacionadas à primeira infância precisam atender as crianças de 0 a 6 anos. E aí, qual é o problema aqui? Qual é a questão aqui? Vejam bem, a questão anterior, nós estávamos falando sobre atendimento em creche, ok? Então, atendimento em creche, 0 a 5 anos. Eu estou frisando isso para não confundir a cabeça de vocês, tá? Atendimento em creche, 0 a 5 anos. Políticas públicas que abrangem não somente o atendimento em creche, mas outras coisas relacionadas à primeira infância é 0 a 6 anos, porque os especialistas colocam como primeira infância esse período aí, né, que vai de 0 a 6 anos de idade, tá certo? Então, só para vocês verem o porquê dessa diferença. Então, quem respondeu a letra B nessa questão, acertou, certo?
todas as crianças de 0 a 6 anos de idade, com prioridade absoluta, às que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. A letra A não é, porque a letra A está só dizendo que é todas as crianças de 0 a 6 anos de idade. O plano vai ser muito específico em dizer que, beleza, as políticas públicas são para crianças de 0 a 6 anos, mas a prioridade, aí que sim, a prioridade absoluta é para crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco, porque essas são as que mais precisam de políticas públicas, ou são aquelas que estão à margem das políticas públicas. Né? Então, aí, por isso que o plano decenal, que é um plano voltado para a efetivação de políticas públicas, né, ele coloca esse complemento, né, que a prioridade precisa ser para crianças em situação de vulnerabilidade e risco. Vamos prosseguindo. A letra C não é a letra C, porque essa prioridade não é apenas para as crianças que são pessoas com deficiência. Elas estão inclusas na letra B, certo? Mas as pessoas com vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade e risco, não são apenas crianças com deficiência, tá? Por isso, então, que não é a letra C. E não é a letra D, porque a prioridade absoluta não é para crianças que se encontram apenas em situação de vulnerabilidade social. Observe que aqui, né, dá para... É uma casquinha de banana até, né? Dá para confundir a B com a D, né? Porque a B, né, diz vulnerabilidade e risco. E a D diz apenas vulnerabilidade, é só situação de vulnerabilidade. Ok? Vulnerabilidade social. Importante notar aqui o seguinte: vulnerabilidade e risco são duas coisas diferentes, tá? A vulnerabilidade é aquela situação que pode colocar a criança em risco, ok? A vulnerabilidade é uma situação que vem antes do risco. Por exemplo, uma criança que mora em uma comunidade, em uma favela, onde há um forte controle do tráfico de drogas, essa criança está vulnerável, ok? Ela está vulnerável àquela situação de tráfico de drogas. Se esta criança mora em uma família em que há traficantes de drogas, essa criança está numa situação de risco. Ela não está apenas vulnerável, ela está agora numa situação de risco. Deu para entender a diferença? A vulnerabilidade é aquela situação mais geral. A criança mora numa comunidade onde há um forte controle do tráfico de drogas. Mas na família dela não tem nenhum traficante, entre os vizinhos não tem. Ela está vulnerável, mas ela ainda não está em risco. Quando dentro da família dela tem um traficante, ela já está numa situação de risco. Deu para entender, né? Eu acho que deu, né? Depois vocês me dizem, tá certo? Então, por isso que a resposta é a letra B, porque a prioridade absoluta dessas políticas públicas para a primeira infância, nesse plano decenal, diga-se de passagem, que começou em 2020 e vai até 2030, tá certo? Ele estabelece isso aí, que a prioridade absoluta dessas políticas públicas precisa se dirigir àquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade e risco. Nessas duas situações, não apenas em uma, tá? Por isso que nunca confunda com a letra D, porque a letra D só coloca vulnerabilidade. Questões? Dúvidas? Não, o pessoal está aqui. Excelente explicação, maravilha. Todo mundo está... Uma dica valiosa, né, isso, professor? Ah, que bom, que bom. Valeu, pode Tá. seguir. Vamos em frente. Ilka quer falar? Ilka? Não, professor, desculpa. Tá ótima a aula. Tá bom. Apertei errado. Gabriela perguntou, professor, o plano começou quando mesmo e vai até quando? 2020, certo? E vai até 2030. Obrigado, professor. 10 anos, tá? Plano decenal. Começou no governo de Geraldo Júlio, né? E aí
a prefeitura fez questão de colocar, o nome do plano é exatamente esse, primeiro plano, né? A gente é questão de colocar primeiro, a palavra primeiro no meio, que é para marcar, né? Que Recife nunca tinha tido antes um plano decenal voltado para a primeira infância. Vamos em frente. Isso. Questão 4. Abriu para vocês essa questão? Sim. Joia. Então, de acordo com o primeiro plano decenal para a primeira infância do Recife, o reconhecimento e a valorização da importância pedagógica do trabalho dos auxiliares de desenvolvimento infantil, vocês aí no futuro bem próximo, está relacionada a, prestem atenção, reconhecimento e valorização da importância pedagógica do trabalho dos ADIs, tá? Está relacionada a quê? A manutenção de uma formação e uma carreira compatível com as funções desempenhadas, remuneração adequada ao trabalho realizado, disponibilização de condições materiais para a efetivação de um bom trabalho pedagógico, como espaço físico adequado, livros, jogos e brinquedos, massas de modelar, tintas e papel A6, manutenção dos planos de carreira, inserção nos debates e atualizações da política de ensino da rede municipal no tocante ao desenvolvimento integral da criança, motricidade, artes, música, o brincar, a afetividade e demais aspectos. Essa tem uma questão aqui que é considerada uma questão certa, certo? Eu vou apontar qual será essa questão, depois que vocês responderem aí, mas eu vou fazer uma crítica. Aqui eu vou fazer uma crítica à resposta que foi dada aqui, tá certo? Mas vamos lá, digam aí, qual é a resposta que vocês acham que é a correta? Ana colocou Thaís Joseane Ilka Diana Kátia D, Marileide a maioria colocou aqui. D, Isolda colocou D, Clarissa A, Gilberto C, Jéssica A. Tá. Pronto. Então, pelo que eu estou percebendo, pouca gente foi na letra A. A resposta, né, correta é a letra A. Eu vou fazer uma crítica, como eu falei para vocês, em relação a isso. Que não é uma crítica à banca, certo? A questão está bem trabalhada, a resposta é essa mesmo, certo? Mas uma crítica à maneira como o plano decenal, como esse plano decenal fala do reconhecimento e da valorização, da importância pedagógica do trabalho dos ADIs, certo? Mas primeiro vamos explicar aqui a resposta da questão. Veja, da letra B à letra E, nós temos aspectos, certo? Que, de fato, têm a ver com o reconhecimento e a valorização do trabalho pedagógico dos ADIs. Remuneração adequada do trabalho. Reconhece e valoriza a importância pedagógica dos ADIs? Sim. Letra C. Disponibilização de condições materiais para a efetivação de bom trabalho pedagógico. Valoriza a importância pedagógica do trabalho dos ADIs? Sim. Letra D. Manutenção dos planos de carreira. Valoriza? Reconhece a valorização da importância pedagógica do trabalho? Sim. E letra E. A inserção, né, dos ADIs nesses debates e atualizações da política de ensino da rede municipal, né, no tocante ao desenvolvimento integral da criança, também, né, reconhece e valoriza a importância pedagógica do trabalho dos ADIs. Então, da B a E, nós temos aí aspectos que, de fato, têm a ver com esse reconhecimento
e essa valorização. A resposta é a letra A, porque a letra A fala de formação, manutenção de uma formação e uma carreira compatível com as funções desempenhadas. Em outras palavras, não é a letra B, porque não é somente a remuneração que vai garantir esse reconhecimento. Não é a letra C, porque não é somente a disponibilização de condições materiais que vão reconhecer e valorizar a importância pedagógica dos ADIs. Não é a letra D, porque não é somente a manutenção dos planos de carreira que vai garantir esse reconhecimento, essa valorização. E a letra E também não é, porque não é apenas essa inserção, né? A remuneração, a disponibilização de condições materiais, a manutenção dos planos de carreira e a inserção nos debates sobre a política de ensino, todos eles são, mas observe que as alternativas colocam eles separados. Então, por isso que a resposta é a letra A, porque a letra A fala da formação e fala da carreira, certo? O plano decenal, ele vai dizer que, para garantir o reconhecimento e a valorização da importância pedagógica do trabalho dos ADIs, é importante que seja mantido para esses profissionais uma formação, né, que fortaleça a sua atividade profissional. Uma formação técnica, como também uma formação que possa aumentar o seu nível de ensino, certo? E, aliada a essa formação, uma carreira. A minha crítica vai exatamente aqui. E o plano decenal, quando chega nesse momento aqui, ele fala da manutenção de uma carreira, mas ele não explica o que é que ele está falando sobre manutenção de uma carreira. O que é a manutenção de uma carreira compatível com as funções, né? Entendo eu, aí aqui é uma palavra aqui do Reginaldo, tá? Entendo eu que a manutenção de uma carreira passa pela remuneração adequada, passa pela manutenção dos planos de carreira, certo? Só que isso não está presente aqui nessa questão, lá no plano, certo? Repito, não é problema da banca, é problema do plano. Não está presente aqui nesse item do plano quando fala sobre essa valorização. Isso aqui precisaria estar lá no plano, ao meu entender, precisaria estar muito mais especificado. O que é que está se dizendo sobre manutenção de carreira compatível? Porque desse jeito fica muito geral, certo? Mas, voltando aqui, se aparecer uma questão dessa na prova, certo? Lembrem-se disso. Não é somente remuneração, disponibilização, manutenção do plano de carreira, essas coisas separadas. Da B até a E, está colocando isso de forma separada. Lembre que é um conjunto de coisas que vai reconhecer e valorizar a importância pedagógica dos ADIs, certo? E esse conjunto, no plano, está demonstrado na manutenção da formação e da manutenção da carreira, tá certo? Dúvidas, questões? Concordam ou não concordam com a minha crítica? Ou tem outras críticas a fazer? Vamos abrir a fila aqui para as pessoas perguntarem. Maria Ilma quer falar? Quero sim. Eu errei essa questão e erraria na prova, porque quando eu vi manutenção, quando eu vejo assim, esse manutenção é cuidados, mas eu levaria para a parte técnica. Eu não ia ter essa visão, né, de trazer para a formação, procurar ela dentro de formação. Por isso que eu achei esse nome manutenção, assim, uma questão bem perigosa, para mim, sabe? Sim. Como é teu nome? Esqueci, não gravei teu nome. Maria Ilma. Maria, veja, você tem razão. A palavra manutenção ela pode ter muitos significados. A gente está aqui com o professor da área de linguagem, né, que é o professor Adriel, ele pode até falar melhor sobre isso. A palavra manutenção ela pode ter muitos significados, inclusive esse que você acabou de falar, de uma questão mais técnica, né? Mas no plano, a palavra aparece aqui como a ideia de manter, certo? Então, manter continuadamente uma formação e uma carreira compatível com as funções desempenhadas pelos ADIs, certo? Mas, de fato, a palavra manutenção, ao ser lida, ela pode, sim, gerar essa confusão aí. Isso,
Na verdade, a palavra manutenção conota, né, o sentido de cuidado com vistas à conservação, ao funcionamento, né? Tem todo, a palavra manutenção conota esse sentido, né? Sim. Manter o bom funcionamento, a conservação, no caso do carro, né? Isso, exatamente. Nós temos outro aluno aqui na fila, ou baixou a mão, Jéssica? Então, pode seguir, professor. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos. Alguém quer falar? Jéssica? Jéssica? Sim, queria. Boa noite, professor. Boa noite, Jéssica. Nessa questão, eu coloquei a letra A, pela formação, a manutenção, né, e as funções desempenhadas. Mas eu fiquei na dúvida quando ele bota a isenção dos debates. O senhor poderia explicar por que a isenção? Eu, assim, na minha concepção, eu pensei que era excluído, né? Não, mas não é esse contexto, não, né? Não. Tu está falando aí da letra E, né? Isso, a isenção nos debates. É como eu entendi, aí eu tive que reler novamente a questão para ir para a letra A. Entendi. Porque eu fiquei na dúvida na A e na E. Mas depois eu disse, acho que não, é a A mesmo. Pronto. A letra E, Jéssica, está falando de inserir os ADIs, certo? Nos debates e atualizações da política de ensino da rede municipal. Ou seja, colocar os ADIs em contato com esses debates e com essas atualizações da política de ensino do Recife. Isso também é importante, né, para o reconhecimento e para a valorização pedagógica do trabalho dos ADIs, certo? Assim, eu sempre digo isso, né? Um profissional que trabalha na área de educação, mas não está atualizado ou atualizada sobre o que está se debatendo no campo da política do ensino, né? Esse profissional, ele fica muito por fora de muitas questões que que com certeza vão ajudá-lo no exercício do seu trabalho, certo? Então, essa letra E fala da necessidade do contato, de colocar os ADIs em contato com esses debates e com essas atualizações da política de ensino. A resposta certa não é a letra E, porque a letra E só fala disso, entendeu? Só fala disso. Isso é apenas uma das coisas. Por mais importante que seja, mas é apenas uma das coisas desse conjunto, um dos elementos desse conjunto maior, né, que vai reconhecer e valorizar a importância pedagógica dos ADIs. Certo, professor, obrigada. Tirou a minha dúvida. Joia. Professor, o senhor só tem mais 16 minutos. Então, vamos correr. Veja aí o que é prioridade, viu? Beleza, vamos lá. Vamos para mais uma do plano decenal. E a gente tenta ser mais rápido aqui nos comentários, certo? Deixa eu só colocar aqui o carregador. Essa questão aqui do plano decenal fala dos eixos, né? Os eixos estratégicos, que têm ações específicas relacionadas ao tema de cada um, ou seja, cada eixo estratégico do plano, ele tem ações específicas para aquele eixo, né? Então, por exemplo, tem um eixo chamado direito à saúde, vocês estão vendo aqui nas alternativas, um eixo chamado direito à saúde. Então, existem ações específicas para o campo da saúde, certo? Porém, existem ações que são interligadas com outros eixos, ok? Então, a questão aqui no plano decenal para a primeira infância do Recife, os eixos estratégicos têm ações específicas relacionadas ao tema de cada um, mas também outras que interligam um eixo a outro. Sendo assim, sobre o tema da alimentação, as ações voltadas para a garantia da nutrição de crianças na primeira infância estão exclusivamente no eixo estratégico direito à saúde. Segundo, 2. Nos eixos estratégicos direito ao espaço urbano e governança e intersetorialidade, não há ações específicas para a nutrição de crianças da primeira infância.
Terceiro, a nutrição de crianças da primeira infância é um tema que interliga ações entre os eixos direito à educação e cultura, direito à saúde, direito à assistência social e direitos humanos. As afirmações 1 e 2 estão corretas, 1 e 3 estão corretas, 1 e 2 estão corretas, 2 e 3 estão corretas, ou apenas a 3 está correta? O que é que vocês acham? Silvânia A, Thaís D, Diana A, Isolda D, Gilberto A. Ninguém apostou na C, ninguém quis a C, e a C é a C que está correta, certo? Vou dizer por quê, rapidinho. Veja, por que o item 1 não está correto? Porque o item 1, veja, lá na questão está dizendo que as ações elas são específicas de cada tema, mas elas também têm ligações com outros eixos. Há algumas ações específicas do tema e há outras ações que fazem uma interligação com outros eixos, certo? Aí, no item 1, tem dizendo que a garantia da nutrição de crianças na primeira infância está exclusivamente no eixo estratégico direito à saúde. Observe a palavra, exclusivamente. Esse item 1 está dizendo que as ações de nutrição estão apenas no eixo estratégico direito à saúde. Mas aí, eu faço uma pergunta aqui para vocês refletirem. Não precisa responder, apenas para refletirem. Na escola, a gente trabalha questão da nutrição? Sim, né? Na escola, a gente não trabalha. Na creche, não se trabalha a questão da nutrição da criança? Então, isso aqui, essas ações, elas não estão apenas no direito à saúde, elas estão também no direito à educação no eixo direito à educação e à cultura, certo? Então, por isso que o item 1 não está correto. Os itens 2 e 3 estão corretos, é por isso que a alternativa lá embaixo é a letra C, porque nos eixos estratégicos, direito ao espaço urbano e governança intersetorialidade, não há ações específicas para a nutrição de crianças. Por quê? Porque esses dois eixos estratégicos, que é o direito ao espaço urbano, trabalha a questão do direito à mobilidade, o direito a ter equipamentos públicos funcionando na comunidade, o direito a ter um transporte público de qualidade, entendeu? Então, aqui, nesse eixo estratégico, não há ações específicas ligadas à nutrição, certo? E no eixo estratégico, governança e intersetorialidade, são ações voltadas para a execução do plano. Que recursos virão para que o plano seja executado? Que infraestrutura haverá para que o plano seja executado? Então, é um eixo mais de funcionamento do plano, ok? Então, não há ações específicas da nutrição ou para a nutrição de crianças nesse eixo estratégico de governança e intersetorialidade, certo? Então, por isso que a 2 está correta, ok? A 3 está correta também, porque o tema da nutrição de crianças, eles estão no eixo de educação e cultura, porque as creches trabalham a questão da nutrição, está no eixo do direito à saúde, porque é um eixo exclusivamente voltado para a saúde, e está no direito à assistência social e direitos humanos, porque o tema da nutrição é um tema também debatido, discutido com as famílias nas visitas que os assistentes sociais vão fazer de acordo com esse plano, tá certo? Então, a resposta é a letra C. Agora, só lembrando uma coisa, isso aqui, vocês só vão ter uma noção mais abrangente disso aqui se vocês lerem o plano, certo? Se vocês caírem de cabeça no plano. Porque, de repente, eu coloquei essa questão, porque é uma questão assim, bem específica, né, que fala dos eixos especificamente, né, porque poderá cair na prova alguma questão muito específica, que vocês procurem responder alguma alternativa sobre um eixo específico, ou sobre vários eixos, né, como é o caso dessa daqui. Tá certo? Perguntas?
Dúvidas? Não, professor, pode seguir. O senhor tem 12 minutos. 2? 12. 12. Vamos ver. Eu acho que dá tempo aqui a gente Tá terminar. fechado, Plano decenal, novamente, certo? Plano decenal. A criança, na fase da primeira infância, é reconhecida como uma pessoa em desenvolvimento, que se torna um sujeito crítico apenas se estiver sob a orientação de um adulto, uma pessoa em desenvolvimento e um sujeito crítico e criativo, que depende da educação escolar para desenvolver aprendizagens e habilidades capazes para produzir cultura e construir sua autonomia e identidade pessoal e coletiva, uma pessoa em desenvolvimento, um sujeito crítico e criativo, que, pela educação evolui para o mundo adulto. E uma pessoa em desenvolvimento e também um sujeito crítico e criativo que constrói sua identidade pessoal e coletiva, sua autonomia e atribui sentidos sobre o mundo, produzindo cultura. O que é que vocês acham? O plano decenal, se vocês ainda não leram o plano decenal, acho que dá para responder essa questão apenas por uma ideia de concepção de primeira infância, né? Se vocês já leram em algum lugar, ou já estudaram em algum lugar, algum tema relacionado à concepção de primeira infância, então vão poder responder essa questão, mesmo sem ter lido o plano, se for o caso, né? O que vocês acham? Maria Elma colocou D, Gilberto C, Kátia D, Jéssica D. É isso. Pronto. Cláudia C. Então, a maioria que respondeu foi na D. Beleza, é isso mesmo, letra D. Ok? Vamos fazer um comentário e a gente fecha a aula de hoje aqui com essa questão. Vou ficar devendo 2 questões aqui sobre a lei orgânica do Recife, mas a gente pode trabalhar na próxima aula. Ok? Vamos lá. Primeira questão, primeira coisa que a gente precisa entender é que a legislação para criança e adolescente no Brasil, a começar pelo ECA, a começar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca a criança como uma pessoa em desenvolvimento, certo? Então, isso aqui, não tirem, não esqueçam isso aqui jamais. Uma criança ou adolescente sempre serão entendidos como uma pessoa em desenvolvimento. Na aula passada, a gente teve até uma questão sobre isso, né, do ECA, né, que dizia que a criança, exatamente por ela ser uma pessoa em desenvolvimento, ela precisa ter uma legislação diferente do adulto, uma forma de tratamento na lei diferente do adulto, exatamente por causa dessa condição de pessoa em desenvolvimento. Não esqueçam disso. Criança, na legislação brasileira, é sempre definida como uma pessoa em desenvolvimento, certo? Ela se torna, sim, um sujeito, ou ela é um sujeito crítico, certo? A criança, mesmo na primeira infância, ela é entendida como um sujeito crítico. Agora, por que é que não é a letra A? Porque a letra A diz que é um sujeito crítico apenas se estiver sob a orientação de um adulto. Lembre-se daquele bizu que eu falei na aula passada. Sempre que aparecer essa palavra apenas, somente, unicamente, desconfie, porque restringe a ideia, certo? Então, aqui, como ele diz que ela é um sujeito crítico apenas se estiver sob a orientação do adulto, então se torna uma alternativa errada. Porque a criança, ela está sempre em relação com o adulto, mas ela não se torna um sujeito crítico, ou ela não é um sujeito crítico apenas por estar em contato ou sob a orientação do adulto. Tá certo? Muito pelo contrário. Muitas vezes a criança, ela desenvolve um senso crítico que vai em oposição ao que o adulto com quem ela convive e pensa. A criança faz isso, né? Então, por isso que não é a letra A. A letra B não é, porque ela não depende da educação escolar.
para desenvolver aprendizagens e habilidades e etc. Já muito se discute no Brasil, desde a década de 90, né, esse debate entrou no Brasil na década de 90, especificamente, que a educação, a educação pela qual nós passamos, ela vai muito para além dos muros da escola, né? A escola é um ambiente importante, a escola é um ambiente, inclusive, privilegiado do processo educativo, porém, não é o único espaço onde se constrói a aprendizagem. Então, uma criança, ela não depende do espaço escolar ou da educação escolar para se tornar um sujeito crítico, certo? Ela pode se tornar um sujeito crítico ou pode alimentar essa dimensão da crítica em um movimento social, em uma organização social, na comunidade dela, convivendo com os seus pares, convivendo com a sua família, na igreja até, né? Então, enfim, ela não depende apenas da educação escolar. Por isso que a questão B, o item B não está correto. Não é também o item C, porque não existe, gente, presta atenção nisso, é uma questão de conceito de educação, tá? Não existe no conceito de educação a ideia de evolução, ok? Porque se a gente pensa na ideia de evolução, a gente está pensando numa situação em que a pessoa sai de um estágio primitivo e vai para um estágio civilizado, certo? Isso não cabe na educação. Isso não cabe no conceito de educação. Educação é construção, é processo de construção. Então, a gente nunca pode dizer, ou nunca deve, né? Melhor dizendo, nunca deve dizer que uma criança, certo, em um processo educativo, ela está passando por um processo de evolução, porque ela não está saindo de um estágio primitivo para um estágio civilizado, certo? Ela está saindo, ou melhor, ela está passando por um processo de construção. Ela se torna um sujeito crítico e criativo nesse constante processo de construção que vai acompanhá-la pelo resto da vida, certo? A letra D é a questão correta, porque ela é um sujeito crítico e criativo que constrói, ela própria constrói, mesmo que tenha participação de adultos aí, mas ela própria constrói sua identidade, sua autonomia, e ela própria atribui sentidos ao mundo, e constrói política, e produz cultura. E eu acrescentaria, produz política também. Criança também constrói política. Criança também produz política, exatamente por ela ser um sujeito crítico, né? Política no sentido amplo da palavra, não no sentido partidário ou de esquerda e direita, mas política no sentido amplo de questionar, de problematizar a realidade, etc, etc. A criança também faz isso, certo? Também na primeira infância, tá? Também na primeira infância. Bom, é isso, gente. Professor Reginaldo, muito obrigado pela participação. A aula vai ficar gravada, viu, gente? O material é disponibilizado do professor Reginaldo. Pode soltar a tela aí, professor. É disponibilizado o material completo, certo? O gabarito no final, vocês podem depois fazer. Uma coisa que o professor Reginaldo falou que é muito importante. A aula de hoje não dispensa a leitura do plano. Né? É muito importante, às vezes o aluno, eu vou comprar o acesso à aula porque o professor vai fazer alguns apontamentos essenciais, mas o professor,